Fala pessoal, para o último vídeo da nossa aula, né, da gravação improvisada aqui da nossa aula, no qual eu vou falar para vocês então da moda, né, a nossa terceira medida de tendência central, tá? A moda, pessoal, ela está referente então a um maior número de ocorrências, né, no caso, né, dentre todos os dados do nosso rol, tá? O que tiver a maior frequência, o que ocorrer mais vezes, ele recebe então o nome de moda. Ou seja, moda é aquilo que nós mais observamos dentro de uma população ou mesmo dentro de uma amostra, tá? Alguns detalhes importantes, tá? Dentro de um conjunto de dados, você pode ter, tá? Valores que apresentam mesma frequência, certo? E algumas vezes estes dados, mais que um dado, possui a maior frequência, tá? Então, digamos, dois dados, né, dois valores que têm a mesma frequência e essa frequência é o maior do nosso, são as maiores do nosso conjunto. Faltava, né? E neste caso, né, a gente vai ter então umas distribuições de dados chamadas bimodais, ou seja, eles vão ter duas modas. A mesma coisa acontece se você tiver um conjunto de dados onde três dados apresentam a maior frequência, tá? Então eles vão chamar trimodais. Ou mesmo multimodais, quando ele tem várias modas, tá? É igual aquela ideia de monômio, binômio, trinômio, polinômio, né? Um, dois, três ou mais, né? Monossílaba, bissílaba, trissílaba ou polissílaba, né? Ou seja, uma sílaba, duas, três ou mais sílabas, várias sílabas. A mesma coisa acontece aqui, tá? Então, bimodal duas, trimodal três, multimodal ou polimodal, várias modas, tá? É bem possível isso acontecer. Em alguns casos a gente pode falar que um bimodal ele é multimodal, tá? Não tem tanta referência quanto a isso, mas é uma forma para você apresentar que apresenta várias modas, tá? E também é possível dentro desse conjunto de dados que todos os nossos elementos do rol, tá? Eles apresentam exatamente o mesmo número de ocorrências, né? Ou seja, eu tenho um conjunto onde todos os valores de rol são apresentados duas vezes, né? Se repetem duas vezes, tá? Neste caso, o nosso conjunto ele não apresenta moda, tá? E quando ele não apresenta moda, ele é chamado então de amodal, né? Ou não moda, ou sem moda, tá? E a outra informação da moda é que das três medidas de tendência central, tá? Moda, a média, a mediana e a moda é a única que pode ser usada para variáveis qualitativas nominais, tá? Ou seja, quando eu faço, por exemplo, tipos de defeito dentro de uma produção, né? Ou tipos de não conformidade. Como você está nomenclando, né, qual é o defeito, você está trabalhando com uma qualitativa nominal, tá? Como você não tem como ordenar esse conjunto, né, pelos dados, certo? Você pode ordenar de maior frequência para menor frequência, ok, tá? Ou seja, você está ordenando através da frequência, a ideia de moda, né? Como foi o caso do estudo de caso, onde que a maior frequência de ocorrências era diâmetro externo menor que o especificado, né? Então, você utiliza a relação de moda, já que você não consegue estar utilizando média e nem mediana, porque não se trata de valores numéricos, tá? Então, quando você faz uma pesquisa de opinião, se é bom, se é ruim, né? Se você não transforma isso em um valor numérico, né? Igual a pesquisa que eu fiz para vocês de satisfação, de como estão as aulas, eu falei para vocês de ruim a excelente, mas eu nomenclei valores numéricos para você dizer isso. Então, eu estou quantificando, estou transformando ela numa variável quantitativa, tá? Para eu conseguir fazer uma média, fazer uma moda, fazer uma mediana, para ter uma análise desse conjunto de dados, tá? Mas se eu usasse apenas os termos ruim,
médio, adequado, bom, excelente, né, péssimo. Se eu tivesse utilizado esses termos, eu não conseguiria fazer uma média ou uma própria mediana. Eu teria que usar a maior frequência, que era a moda, tá? Então, exemplo de um conjunto amodal, né? Então você tem aqui o nosso conjunto de 6 dados, né? O nosso rol de 6 dados. Nenhum deles apresenta maior frequência que um, né? Todos apresentam-se uma vez. Então ele é amodal, né? Unimodal, ou seja, apenas uma moda, tá? Então você tem dentro desse conjunto de 7 dados, você tem o valor 7 com uma frequência 2, tá? Então o 7 é a nossa moda, tá? E dentro desse nosso conjunto, que apresenta 9 dados, né, o nosso rol de 9 dados, você apresenta o 7, tá, com uma frequência 2, duas ocorrências, e o 10 também com duas ocorrências. Então ele é chamado de bimodal, ou se você preferir, então, multimodal. Tá? Então vamos lá para o nosso conjunto de dados e vamos tentar definir qual é a nossa moda. Tá? Como que eu posso fazer essa definição? Lembrando que se os dados estiverem organizados de forma crescente, né, ou decrescente, isso facilita muito, eles tiverem uma certa organização. Tá? Como aqui no Excel eu já deixei eles organizados, do menor para o maior, a gente pode perceber o 1 ocorre uma vez, o 107 uma vez, 109 uma vez. O 115, ele ocorre com 1, 2, 3, 4, 5 vezes, então ele tem uma ocorrência de 5, frequência 5, tá? 116 apenas uma vez, 117 uma vez, 118 ele apresenta-se duas vezes, né? 119 três vezes de ocorrência, 121 nenhuma vez, tá? Pessoal, só um minutinho, perdão. 121 apenas uma vez, 124 apenas uma vez, 125 apenas uma vez, 126 uma vez, 128 uma vez, 129 duas vezes, né? 131 uma vez, 133 duas vezes, 134 uma vez, 135 uma vez, 140 uma vez, 141 uma vez, 143 uma vez, tá? Pensando-se nisso, a gente tem então que o conjunto que apresenta maior frequência, né, ou o valor que apresenta maior frequência no nosso RAW é o 115 com 5 ocorrências, tá? Então a nossa moda é 115, tá? O Excel é interessante porque a gente pode utilizar aqui também a função, né, no caso moda, que a gente viu que é modo, tá? Que ele vai trazer para a gente o valor que tem a maior frequência do nosso conjunto. Então, igual modo, seleciono, abro parênteses, seleciono o nosso conjunto, no caso, nossa matriz de conjunto, fecho parênteses, dou um Enter, ele vai apresentar para a gente qual é o valor, então, de moda. Perfeito? Então, a moda desse conjunto é 115, aquele que apresenta-se com maior frequência. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nas vantagens e desvantagens e quando usar cada uma dessas três tipos de medida de tendência central. Tá? A média, vantagem, reflete cada valor usado na distribuição, certo? Então ele vai considerar todos, tá? Por isso que ele chama-se equilíbrio da nossa distribuição de dados. Desvantagem, é influenciada pelos valores de extremos e muito influenciada se esses valores são outliers, fogem muito do nosso conjunto, tá? Quando que ela é usada? Quando a gente deseja, então, a medida de posição com maior estabilidade, né? Uma maior representação do nosso conjunto. Mediana, ela é menos sensível, então, aos valores de extremos do que a média, tá? Porque vai estar no ponto central. Tá? Porém, ela é difícil de determinar para uma grande quantidade de dados, certo? Difícil você ficar organizando e definindo qual é a posição em que ele ocorre, tá? E ela é utilizada quando a gente quer exatamente dividir o nosso conjunto ao meio, ou seja, em partes iguais, que é a questão ali das separatrizes que nós vamos estar vendo do conjunto, tá? A moda,
ela representa a maior quantidade de valores concentrados naquele ponto, né? Então, uma concentração de valores naquele ponto, tá? Desvantagem, não se presta a análise matemática, tá? A não ser para uma análise probabilística, mas para uma análise matemática ela não traz tanta informação assim, tá? E nem sempre a distribuição possui moda, tá? Principalmente para variáveis contínuas. Para variáveis contínuas, dificilmente você vai encontrar valores que se repetem. Claro, pode acontecer? Pode, tá? Mas a dificuldade é um pouco maior, tá? E quando a gente usa, quando eu quero determinar, tá? De forma rápida, uma medida de posição aproximada do meu conjunto. Tá? Olha, o mais frequente é esse, né? A tendência é esse, por mais que ela não represente com maior estabilidade. Tá? E também quando eu quero buscar exatamente o valor que ele é mais típico, né? Qual é aquele com a maior probabilidade de ocorrência, certo? Gente, peço desculpa mais uma vez pelo problema da gravação, tá? Espero que esses vídeos ajudem vocês e eu estou aí à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida, tá? Grande abraço e até semana que vem no próximo pré-aula, onde nós estaremos falando então das medidas de dispersão. Fui!